Fala pessoal, estamos aqui em outra aula muito interessante da nossa educação continuada da Shelter. Novamente o Dr. Ricardo Carvalho vai vir aqui falar para você sobre um assunto muito importante e interessante, que é a superdotação, tá bom? Então com vocês, Dr. Ricardo. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre superdotação e altas habilidades, um tema que normalmente a gente não cuida na psiquiatria por conta de não estar no DSM. Então, como não é uma condição patológica, a gente tende a negligenciar, mas pode ser um aspecto importante na prática clínica. A superdotação, ela pode ser definida estatisticamente como um resultado em testes de QI validado, em que a pessoa obtém um percentil maior do que 99, que é um QI de acima de 180 pontos. Também existe a definição de que é acima de do percentil 2%, e aí se enquadra quem está no QI acima de 120 pontos. E aí tem alguns termos que é importante diferenciar na hora que a gente está falando de superdotação. Aquele de dotes versus talento. Os dotes são aqueles que a gente tem naturalmente, é o lado inato. O talento é quando a gente consegue desenvolver esse dote para gerar um resultado útil para a comunidade. Genialidade versus superdotação. Isso aqui ainda é o que entra mais confusão, porque tem gente que considera, tem gente que fala por aí que gênios são aquelas pessoas que têm o QI acima de 140, 144. Mas só que ao mesmo tempo a definição atualmente mais aceita é que não tem muito a ver com o número em si. Mas é quando a pessoa consegue utilizar as altas habilidades dela para gerar um resultado também relevante para a comunidade, para a ciência. Então, gênio não é necessariamente quem tem uma caracterização estatística compatível com um QI elevado, mas quem utiliza os próprios dotes para gerar um resultado. E a superdotação, sim, ela é uma definição estatística. E é até diferente das altas habilidades, que é outra questão, que é a superdotação não intelectual e as altas habilidades. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter um QI na média, mas ter altas habilidades em uma área específica, do tipo música, artes visuais. Tem sim uma discussão se altas habilidades também se abrange as altas habilidades em esporte, mas isso é um pouco mais difícil, porque é um fator muito mais condicionado a treinamento. Os esportes são muito mais condicionados a treinamentos do que as outras áreas. E aí a gente também tem esses dois tipos de superdotação: a intelectual, que é relacionada ao raciocínio lógico, verbal, principalmente, que são os dois tipos de domínios avaliados, né? Tem os subdomínios, mas eles são divididos em dois, que é a inteligência verbal, que são os testes relacionados à aquisição de língua e conhecimento, e a gente tem os testes que eles falam que são os executivos, que são aqueles que medem memória de trabalho, memória operacional, e eles estão ali na outra parte dos testes de QI, tanto é que eles são dados em dois. Todo teste de QI é dado o resultado global, o resultado verbal, o resultado executivo, e depois que vai subdividindo em cada teste que a pessoa realizou. A dupla excepcionalidade é uma questão muito importante de a gente levar para a prática clínica. São aqueles pacientes que têm superdotação, TDAH, transtorno do espectro autista, transtornos do aprendizado, porque vai ter uma relevância importante, porque às vezes essas pessoas não têm um prejuízo tão caracterizado externamente. Então, assim, elas atingiram um determinado patamar que a sociedade considera satisfatório. Então, aí você pode até negligenciar um diagnóstico de TDAH,
um diagnóstico de transtorno do espectro autista pensando assim, não, o indivíduo atingiu patamares aceitáveis, então não tem. Só que aí é muito importante observar a própria satisfação do indivíduo com o patamar que ele alcançou. Porque muitas vezes as pessoas com superdotação e alta habilidade, eles vão falar assim, tá, alcancei, mas não era onde eu queria estar, ou isso não faz sentido para mim. E aí você vai ver isso acompanhado, né? Um TDAH também de alto funcionamento e ao mesmo tempo um indivíduo ali com vocabulário muito rico, com uma capacidade assim de abstração muito grande. E aí já são coisas que é interessante observar, porque aí você pode enviar o indivíduo, se ele não tiver um diagnóstico, para uma avaliação neuropsicológica. E aí aqui a gente tem a classificação de QI, que também é muito polêmica, porque a maioria dos testes, praticamente todos os testes disponíveis no Brasil, eles não fazem uma classificação assim de níveis de superdotação. Uma vez que a pessoa superou o limite da superdotação, ela é superdotada. Tem um único teste que ele atualmente não está sendo aplicado no Brasil, que faz essa subdivisão. E aí na subdivisão também meio informal, o que eles se falam? Por exemplo, indivíduo com classificação de QI de 115 a 129, pegando aí o 0,5% da população, o moderadamente superdotado, que aí vai ser aqueles que têm de 130 a 144, altamente superdotado, escala 145 a 159, e os profundamente superdotados, que o QI é acima de 160. Aí a única coisa relevante mais dessa classificação é quando o indivíduo é profundamente superdotado. Mas não porque isso necessariamente prediz um desenvolvimento acadêmico maior. É porque nessa faixa começam a surgir mais comorbidades, começam a surgir mais transtornos e prejuízos para o indivíduo ao longo da vida. Principalmente que a forma como o QI é interpretado é como que a inteligência do indivíduo é comparada com as pessoas da mesma faixa etária. Então, assim, uma criança, estimando, assim, uma criança de 10 anos que tem um QI 140, mais ou menos, ela vai ter uma inteligência esperada para uma criança de 14 anos de idade. E aí, a hora que chega no 160, é tão avançado, assim, em comparação à idade, que gera um deslocamento muito grande da criança com os pares. E isso vai tendo repercussões durante toda a vida. E as medidas que a gente comumente toma para auxiliar na qualidade de vida ali da criança não vão surtir tanto efeito quanto esperado. Porque, por exemplo, avanço de série, que é até uma forma não só dele desenvolver o potencial acadêmico, o avanço de série também é importante para ele estar com pessoas, com pares que tenham mais ou menos o mesmo patamar ali de desenvolvimento, o mesmo nível de interesse. Não acontece às vezes, por exemplo, uma criança que tem 140, às vezes ele tem uns interesses mais avançados para a idade que ela está. E aí ele indo para umas 2 séries avançadas, isso normalmente tem um benefício também social. O que não vai acontecer com 160, porque 6 anos, às vezes, que a pessoa tem de, digamos assim, maturidade ou de cognição mais avançada, eles não são recuperados com o avanço. Porque ela vai para uma sala que ela vai ser fisicamente muito diferente das crianças ao redor. Que é isso. E também a questão do QI, ele também não determina, a gente liga com genialidade e sucesso. Por exemplo, tem um físico deu uma contribuição muito grande no século passado, um dos maiores físicos da mecânica quântica, chama Feynman, e ele pontuou 126 num teste de QI, e ele é colocado assim num patamar muito próximo de Einstein e muitos outros que são reconhecidos como grandes gênios da humanidade. E aí, quais são as características positivas que crianças, adultos, aqui a gente está falando de todas as faixas etárias, costumam mostrar? Uma automotivação mais elevada, curiosidade, perseverança, prazer em demonstrar suas habilidades.
Shelter Fellowship, para psicólogos e médicos. A curiosidade e o prazer em demonstrar suas habilidades são relativamente bem comuns, de uma forma que já fica muito expressa desde a escola. Então, pessoas gostam de ficar explicando muito para os colegas o que aprenderam, gostam de validação de professor, pode gerar até repercussões assim, na formação da personalidade. Perseverança e automotivação, elas podem ser prejudicadas quando a criança tem um outro transtorno, associado, como o déficit de atenção e o transtorno de espectro autista. É uma coisa interessante também, que isso também é algo que a gente vai vendo na prática clínica, apesar disso não ser algo muito oficial, mas tem alguns estudos que mostraram que pessoas superdotadas têm necessidades especiais, assim, no dia a dia. Desejos normalmente não são muito, e objetivos não são muito comuns entre pessoas com o QI médio. E aí, metaforicamente, criou-se essa ideia de uma pirâmide de Maslow adaptada para quem tem superdotação, que é além das necessidades básicas, né, que são as fisiológicas, segurança, de pertencimento e de estima, tem também as necessidades cognitivas, então essa necessidade de aprender, compreender e explorar o ambiente. As necessidades estéticas, então a necessidade de ficar vendo padrões nas coisas, entrar em contato com coisas consideradas belas, do tipo obras de arte, música, aí podemos desenvolver um interesse maior pela música clássica, mas não só, às vezes vai também para o heavy metal, mas tudo isso que normalmente tem muito relacionado a padrão, a repetição, são coisas que acabam até atraindo mais interesse de quem tem superdotação. Aí a gente tem as necessidades também de autorrealização. Então são pessoas que têm uma necessidade maior do que a média de cumprir o potencial. Então o tempo inteiro ali pensando em como realizar o potencial, e às vezes pode chegar muito na prática clínica como um sofrimento, uma ansiedade, uma depressão por conta de não estar atingindo o patamar de autorrealização desejado. E tem as necessidades de autotranscendência, que é a necessidade de ajudar o outro a alcançar o potencial ou trabalhar em benefício da humanidade. Isso é uma grande descoberta científica, tem um impacto, por exemplo, sobre alguma questão ambiental. Isso tudo são movimentos que podem ser muito naturais de pessoas superdotadas. Tudo isso, né, os primeiros estudos foram feitos com superdotados, encontraram isso. E um deles, né, uma teoria também não tem muito assim, é científica, né, foi feita no ambiente científico, mas também não foi algo muito comprovado. Então eu digo aqui mais para efeito de metáfora do que como algo que seja de fato comprovado, que é a teoria da desintegração positiva, que diz que as pessoas com superdotação são aquelas que elas têm as superexcitabilidades, que é intelectual, emocional, imaginativa, sensorial e psicomotora. Então, assim, são pessoas que elas se estimulam muito mais facilmente pelo ambiente. Isso, por exemplo, no caso emocional, serem muito mais emotivas, mais intensas do que a média da população, que pode levar até a ser confundidas às vezes com algum transtorno de personalidade. E também do ponto de vista positivo leva, por exemplo, pessoa com uma superestabilidade emocional pode ter um destaque, por exemplo, em literatura, por essa compreensão de emoções humanas, em áreas de interação interpessoal. Então, a ideia seria essa, assim, da teoria da desintegração positiva.